Bom, muito bom dia, né? Depois de muito tempo sem gravar uma aula de lógica de programação, por conta que nossas atividades agora estão bastante práticas e eu estou tentando exigir isso de vocês. Mas é interessante também que a gente faça essa revisão, né? Que a gente pegue esses principais conceitos que foram abordados durante as outras aulas, né? Nossas aulas passadas, e que isso realmente fique como um aprendizado para vocês. Porque a partir de agora as coisas tendem a se complicar mais ainda, né? E a gente precisa desse alicerce. E tem muita coisa que a gente viu lá no Portugal, no Visual G, que a gente está utilizando aqui, só que com outra sintaxe, né? Agora a gente está utilizando o Java. Então, praticamente essa é a nossa segunda aula, né? Que realmente eu estou gravando. A outra aula prática que eu coloquei aqui, eu não abordei tudo. Mas hoje tem muita coisa para a gente abordar, tem muita coisa para a gente ver. E eu acredito que essa aula vai ser uma das principais que vocês têm que sempre estar com ela lá, assistindo, revisando e vendo o que é que vocês devem estar melhorando em relação à programação de vocês, tá? Então, se a gente for elencar aqui os conteúdos, né, que nós vamos abordar na aula de hoje, nós temos os operadores, né? Dentro desses operadores, aritméticos, relacionais, lógicos e... Ficou faltando um, não foi? Os de atribuição, exatamente, muito bem. Além desses caras, a gente vai ver as estruturas de controle, a condicional e a de repetição, com algumas estruturas de repetição, certo? E para finalizar, a gente vai ver o pós-incremento, né? O pré-incremento, pré-decremento e pós-decremento, né? É importante. E eu sempre vejo esse conteúdo caindo em questões de prova de concurso, tá? Sempre vejo. Sempre tem ou pré-incremento ou tem pós-decremento. Porque é uma coisa que, querendo ou não, ela complica um pouco no raciocínio da lógica do programa que a gente está, né, tentando desenvolver. E tem uma diferençazinha mínima, né? Tem uma diferençazinha mínima em relação a isso. E faz a diferença no cálculo, tá? Faz a diferença. Então vamos lá, vou criar um projeto aqui. Esse projeto pode ser até revisão LP01, né? Tem uma revisão LP já aqui, vamos colocar uma revisão LP01, tá? Então vamos aqui, arquivo, novo projeto. Isso aqui eu acredito também que todo mundo já deve saber fazer, né? Java, aplicação Java. O pessoal do segundo ano já está trabalhando com JavaFX, tá? E nesse caso aqui a gente trabalha com XML, pode fazer uma interfacezinha gráfica melhor. Quem quiser ir estudando já pode arrochar o nó, não tem problema nenhum. Fica muito bacana os projetos em JavaFX. Só que o de praxe aqui que a gente é acostumado a trabalhar é Java, aplicação Java, né? Próximo. E hoje o nome do nosso projeto vai ser Revisão LP01, né? Vocês notem que, como já tem um revisão LP, ele já diz aqui, né? Ó, a parte do projeto já existe e não está vazia. É como se já existisse outro projeto. E realmente já existe, né? É o meu último projeto aqui do final, revisão LP. Então já existe esse cara, eu coloco 01 aqui, não tem problema nenhum. Desmarco nossa classe principal, que a gente vai fazer essa classe aqui manual. Para o pessoal que sempre tem problema, né? De, eu fiz o projeto hoje, quando foi na próxima aula, meu projeto não estava mais, né? Apagaram o meu projeto. Leva teu pendrive, né? Se não tiver pendrive, salva em outro local. Procura aqui, coloca uma pasta com seu nome, né? Lá no seu usuário, para vocês não terem esse tipo de problema, certo? Essa é uma das dicas aí, já falei isso em outras aulas e a gente precisa revisar isso aí, tá? Para não ter problema. Então, beleza. Não temos nenhuma pasta dedicada, né? Com biblioteca. E é isso aí. Finalizar. O próximo passo é deixar esse cara aqui como projeto principal, né? Então, clica com o botão direito ou no menos ou na xícarazinha, vai depender da versão do seu NetBeans. Mas de todos os casos, clica no menos e já define esse projeto aqui como principal, né? Automaticamente, ele já fica em negrito, né? Vamos procurar aqui, revisão LP01, né? Beleza, show de bola. Então, automaticamente aqui ele já fica em negrito, né? Então, se ele está em negrito, é porque ele é o projeto principal, né? Então, esse é o segundo passo que você tem que fazer.
Próximo passo, criar o pacote e criar a nossa classe principal. Então, é praticamente um passo a passo, né, desse projeto. Se você esquecer um desses passos, então já tem problema. Um problema que a gente tem, né, de esquecer esse cara aqui como projeto principal é que toda vida que você for executar aqui no F6, ele não vai executar, vai executar outro projeto, né? Por quê? Porque você esqueceu de definir aqui. Então, tem que definir, tem que fazer o passo a passo. Próximo cara aqui, né, ó, clicando no maisinho aqui do pacote de código-fonte, vai definir quem? O nome do nosso pacote, né? Ah, João Vitor, eu posso criar primeiro a classe e depois o pacote? Vai funcionar. Só que tem um problema. Depois que você criar a classe, você não pode mais redefinir o nome do pacote. Ele não te deixa mais redefinir. Então vai tipo ficar pacote default e a classe dentro, né? Então tem que se preocupar com isso também. Primeiro o pacote, depois a classe. Clica com o botão direito aqui, novo, pacote Java, né? Outro detalhe, qual é o detalhe? Todo em minúsculo, né? Ó, revisão LP 01. Finalizo. E agora eu posso, né, ó, clicar aqui com o botão direito e criar a nossa classe Java. E junto com a nossa classe Java, a gente tem aquela outra propriedade, né? Toda classe, ela deve iniciar com a letra o quê? Maiúscula. Toda classe em Java deve iniciar com a letra maiúscula, tá? Então vai ser revisão LP, vou colocar tudo maiúsculo para ficar bonitinho. 01. Finaliza aqui e ela automaticamente já abre a classe aqui para mim, tá? Só que ela abre a classe sem o método principal, né? Então aqui já entra dentro do primeiro passo da nossa revisão, que é a criação de quem? Do método principal. Ah, João Vitor, eu posso fazer um programa em Java sem esse método? Não existe nenhum programa em Java sem o método principal. Não existe. Tá bom? Então vamos lá. Como é? Public, static. Se eu der um Ctrl espaço aqui, ele já traz isso para mim direto, né? Ó. Static, void, main, abre o parêntese, né? String, abre e fecha o colchete, args. E abre e fecha a chave, né? Ó, tá aqui, tá feito o nosso método principal. Então vamos lá. Como é uma aula mais de revisão, vamos tentar entender aqui como é que funciona as características básicas e depois a gente faz alguma implementação junto com essas características, tá? Então vamos começar do básico mesmo, né? Vamos falar aqui um pouquinho dos comentários, tá? Nós temos o barra asterisco e o asterisco barra. Esse comentário aqui, pessoal, ele vai ser um comentário de quê? De várias linhas, né? Várias linhas. E o comentário somente de uma única linha? Barra, barra, né? Única linha. Beleza? Então, João Vitor, se cair uma questão lá na prova do senhor, comentário de várias linhas é o quê? Barra asterisco e asterisco barra, né? Isso aqui é em quê, pessoal? Em Java, tá? Beleza? Tudo bem. Então já anota aí, esse aqui é o primeiro item da nossa revisão. Depois disso aqui, a gente vai falar um pouquinho dos operadores, tá? Vou colocar aqui. Operadores. Os operadores que a gente trabalhou, eu vou colocar tudo como um comentário. Fica bem mais fácil, né? Asterisco barra. Tá. Beleza. Primeiro cara que a gente vai trabalhar aqui são os operadores aritméticos, tá? Para a gente tentar entender como é que esse cara funciona. Operadores aritméticos. Quem são esses caras? Quem são esses caras? Nós temos quem?
a soma, né? Depois, subtração, depois, divisão, depois, multiplicação, depois, tá faltando quem? Resto da divisão, quem é o resto da divisão? Porcentagem, né? Beleza? Então, esses aqui são os principais comandos aritméticos que a gente pode fazer, certo? Em Java, né? Beleza? Em Java. O próximo cara aqui são os operadores. Operadores o quê? Vamos colocar os relacionais. Quem são os operadores relacionais, pessoal? Quem são? Igual. O igual é só assim? Igual, igual, né? Ó. Beleza. Depois. Maior, igual. Menor, igual. Mais quem? Diferente. Como é o diferente aqui em Java? É assim, igual a gente trabalhava no Portugal? No, 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 no. Como é? Exclamação e igual, né? Ó. É o diferente. Se liga aí. Tá faltando quem? Faltando dois. Quem é? O menor e o maior. Perdão. Beleza? Esses aqui são quem? Os relacionais, tá bom? Perfeito. Próximos caras, quem são? Operadores lógicos. Quem são os lógicos, pessoal? O I, quem é o I aqui? É o comercial, né? Esse carinha aqui, né? Ó. Beleza. Esse aqui é o I. O OU. Quem é o OU? As duas barrinhas, né? Ó, em pé. E o não, quem é? É só a exclamação, tá? Isso aqui são quem? Os lógicos. Beleza? Perfeito. Agora, nós vamos para os operadores de atribuição. Perfeito. Quem são os operadores de atribuição, pessoal? O principal, né? Que é o igual, que é o primeiro operador de atribuição que a gente aprendeu. O segundo, mais igual. O terceiro, menos igual. O quarto, divisão igual. E o quinto, quem é? Multiplicação igual. Tá faltando um, quem é? Justamente, o resto da divisão igual, tá? Todos esses caras são operadores de quê? De atribuição, beleza? Então, aritméticos, mais uma vez. A soma, subtração, divisão, multiplicação e o resto da divisão, que é a porcentagem. Relacionais. Igual, que não é somente um igual, porque o igual aqui em Java, ele é o quê? Atribuição. Então, o igual em Java é o igual igual. Nós temos o maior igual. Nós temos o menor igual. Nós temos o diferente. Nós temos o menor e o maior. Esses são quem? Relacionais. Os próximos são os lógicos, que nós temos três. O I, o OU e o não. Beleza? Esse aqui que é o mais difícil da gente memorizar. O I é os dois izinhos comerciais. O OU, as duas barrinhas. E a negação é a exclamação. Então se liga aí que esses aqui são os lógicos. E por último, nós temos os operadores de atribuição. Ou seja, esses carinhas aqui eu consigo trabalhar diretamente com nossas variáveis. Concorda comigo? Sim. É onde nós colocamos valores, informações dentro de nossas variáveis, tá? Então, nós conhecemos quem? Nós temos o igual, que é o mais simples, né? Nós temos o mais igual, menos igual, divisão igual,
multiplicação igual e resto da divisão igual. Então, se você notar, né, o que tem de incomum nesses operadores de atribuição é quem? O igual, que é o primeiro operador de atribuição. O resto muda somente quem? A operação, né? Soma, multiplicação, divisão, né? Resto da divisão. Beleza? Então, a dica aqui para os operadores de atribuição são essas aqui, tá? Ok? Muito bem. Continuando aqui, a gente vai ver primeiro a teoria, depois a gente faz a prática de todos esses operadores, tá? Os próximos caras que a gente precisa aprender é o quê? A criação de variáveis. Um acentozinho aqui, bonitinho, beleza, perfeito. A criação de variáveis, a gente precisa sempre prestar atenção nas seguintes características, tá? Que características são essas e que sequências são essas? Então, se liga aí. Toda vida que eu for criar uma variável, a primeira coisa que eu preciso definir é o quê? O tipo de dado. Beleza? Tipo de dado. A segunda coisa que eu preciso, né, identificar dessa variável é o quê? O nome da variável, ou seja, o seu identificador. Então, a gente vem aqui e coloca o identificador. Beleza? Então, vamos colocar um exemplo aqui embaixo de uma criação, né? Colocar um maisinho aqui para ficar bonitinho, tá? Mais identificador. Então, por exemplo, eu sinto ainda que vocês têm muita dificuldade em escolher o tipo de dado da variável. Então, a gente precisa primeiro pensar para depois aplicar. Não adianta colocar qualquer tipo de dado se vai dar um problema mais na frente, tá? Então, vamos colocar nesse primeiro exemplo que eu quero colocar, né, criar uma variável para armazenar o nome de uma pessoa. Opa! Aí a gente já tem a primeira característica. Eu posso colocar qualquer tipo de dado? Não, não posso. Tem que ser especificamente para receber o nome de uma pessoa. O nome de uma pessoa é o quê? Perdão. É um conjunto de caracteres. Então, obviamente, vai ter que ser que tipo de dado? String. Então, como é que eu faço aqui? String, né? Ó, nome. Beleza? Ponto e vírgula. Esse aqui foi o nosso primeiro exemplo mais simples. Só que a gente precisa se preocupar, né, nas regrinhas básicas da criação de um identificador. Então, vamos tentar lembrar dessas regrinhas aqui. Isso aqui a gente já viu lá em Portugal, só que eu vou revisar aqui como uma colher de chá para vocês, tá? Regrinhas. Quem é o único caractere especial que eu posso utilizar? O sublinhado, né? Vamos colocar aqui, ó, sublinhado. Beleza. Mais quem? Qual a próxima regrinha? Vou colocar aqui, sublinhado. Vou colocar aqui um 2 agora, 2 pontinhos. Eu posso criar duas variáveis com o mesmo nome? Não. Ou seja, cada variável ela tem que ser única, né? Vamos colocar aqui. Cada variável tem que ser única. Próxima regrinha. Muito bem. Não pode iniciar com números. Perfeito. Vamos lá. Não pode iniciar com números. Próxima regrinha. Opa! Não pode... nesse caso aí, o único caractere especial quem é? O sublinhado, né? O espaço também é um caractere especial.
Mas tem uma regrinha ainda que tá faltando, a última. Quem é? Não pode ser nomes de palavras reservadas. Esse é o mais importante, tá? Vamos lá. Não pode ter nomes de palavras reservadas. Olha aí. Beleza? Perfeito. Primeira regra. O único caractere especial que pode é o sublinhado. Beleza? Então, todos os outros já descarta. Todos os outros. Ah, João Vitor, então coloca um exemplo aí. Se eu quisesse colocar aqui nome, né? E sobrenome, como é que eu colocaria? Se eu colocasse espaço sobrenome, estava errado. Por quê? Quem é o caractere especial aqui que está sendo utilizado? O espaço, né? Pode isso? Não pode. Ah, mas se eu colocasse um underline? Show de bola. Poderia, porque tá autorizado aqui nas regrinhas que o sublinhado pode, né? Ah, João Vitor, mas se eu tivesse colocado só o tracinho assim, poderia? No, 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 no. Tá bom? Beleza? Ah, se eu colocasse aqui o mais. O mais não é de concatenação? No, 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 no. O mais serve para concatenação de quem? De strings. Mas na criação de variáveis ele não tem nada a ver, tá bom? Beleza? Então, se fosse nome e sobrenome, o underline aí caberia como sem problema nenhum. E se fosse também dessa forma aqui, ó, nome, sobrenome, também não tem problema nenhum. Aí é uma palavra só, nem é palavra reservada, nem inicia com número, tá? Beleza? Show de bola. Outro exemplo aqui embaixo de criação de variáveis, tá? Vamos colocar aqui outro exemplo. Vocês vão me dizer se está correto ou não, tá? E aí, tá certa essa criação de variáveis nessa mesma linha? O que é que tá errado aí? Isso, exatamente. Muito bem. João Vitor, eu posso criar várias variáveis na mesma linha? Sim, não tem problema nenhum. Só que tem um cara-chave aí. Quem é o cara-chave? O ponto e vírgula. Pessoal, toda vida que eu utilizo esse ponto e vírgula, ele finaliza aquela linha de comando e inicia uma nova linha. Então, tudo que eu coloco aqui depois do ponto e vírgula, o IDE, o NetBeans, ele reconhece que aquilo ali é uma nova linha. Mas, João Vitor, tá tudo na mesma linha. Quem é que está fazendo essa separação? O ponto e vírgula. Então, se eu disser assim, que o ponto e vírgula é o delimitador de cada linha, é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Ou seja, ele finaliza aquela linha de execução, tá bom? Então, te liga aí, tá? Te liga. Já nesse segundo momento aqui, ó, o que é que tá errado aqui? A vírgula, né? Os números reais em Java, eles são identificados não pela vírgula, não pela casa decimal, né? E sim pelo ponto. Então, se eu colocar um pontinho aqui, ó, aí sim é um número real. Que, inclusive, a gente fez exemplos que nós colocávamos esses números reais, né? E, tipo, se eu acrescentasse um valor e esse valor fosse inteiro, o IDE, o programa automaticamente colocava o quê? Ponto zero, né? Ou seja, ele acrescentava o ponto zero para dizer que aquele cara era real. Então, por exemplo aqui, nesse caso aqui, o 23, se eu desse um comando de saída, ia ficar como? 23.0. E ele diz que aquele 23 ele é real e não um inteiro, tá? Então, te liga aí. A gente fez até esse exemplo lá no Salt, né? Que eu até mostrei para vocês a concatenação. Quando pegava o zero, quando não pegava, né? Quando juntava, quando retirava. Esse zero aí, ele diz que é um número real, tá? Tudo bem. Vamos lá. Fizemos aqui o segundo exemplo, bonitinho. Agora nós vamos
colocar aqui os operadores, né? Os comandinhos de entrada e saída, né? Vamos colocar aqui. Comandos de input. Eu gosto de tratar assim... Perdão. Eu gosto de tratar assim por conta que a gente já vai se habituando com esse linguajar, né? Essa técnica de utilizar. Geralmente não. Esse inglês que a gente trabalha aqui nos IDEs, né? Nas linguagens de programação, não é um inglês comum que vocês trabalham. Esse aqui é um inglês instrumental, tá? Então, já fica a dica aí quando vocês forem estudar mais a profundo. Então, comandos de input e output, bom? Então, vamos ver o primeiro aqui de output, que é o mais simples, né? Output, que nós conhecemos como o system.out.println. Perfeito. E dentro desse cara aqui, eu vou imprimir, certo? Alguma informação na tela, tá? Alguma informação na tela. Outro cara, né, que nós não vimos, mas nós precisamos saber, né? Qual é a sua propriedade? É o system.out.print, né? Abre e fecha o parênteses. E ele também imprime algum valor na tela. Qual a diferença do ln para somente o print? Exatamente, né? Ele pula uma linha. Quem era que fazia isso no Portugal? O escreval, né? Ah, então é o L do escreval? Sim. Nesse caso aqui é o ln, né? É o ln. Então aqui é o escreva, o print, e o escreval é o print ln. Tá bom? Tem outro cara também que a gente não viu, mas com certeza vocês vão ver em questões de prova ou até mesmo na nossa próxima prova, né? Que é o printf. Ele também imprime na tela. Isso aqui a gente vai ver depois, mas vamos colocar aqui para seguir o fluxo, né? João Vitor, o que é que esse F faz? O F, ele faz tipo a formatação dos números, né, reais. Ah, e sim, ele faz a formatação da impressão que a gente está fazendo. Então quer dizer que se der uma dízima periódica, ele vai formatar aquele... Sim, vai. Ou seja, se der aquele número quebrado, você pode, né, utilizar o printf e ele vai corrigir aquele número, tá? Então a gente utiliza mais para cálculos matemáticos, printf. Beleza? Fácil? Fácil, né? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Próximo carinha aqui são os comandos de input. Bom? Ou seja, de entrada de dados. Então, muita calma nessa hora, né? Reflete. Você que está assistindo o vídeo agora em casa, bebe uma água, vai no banheiro, volta, né? Olha o rosto. E te liga, que agora aqui é o ponto-chave, tá? Tem gente que tá tendo dificuldade ainda nisso. O cara principal para a gente criar esse comando de input, quem é? O scanner. Então, existe outra forma de receber valores sem ser pelo scanner? Existe. Mas esse cara aqui é o alicerce, é a base. Nós precisamos aprender ele, certo? Nós precisamos. Então, vamos lá. Na criação do scanner, né, nós precisamos primeiro de quem? Do nome da biblioteca. Biblioteca. Mas quem? O nome da instância, né? Ou seja, a instância propriamente dita. Igual new, que é o operador, né? Mais quem? A classe. E dentro dessa classe aqui o parâmetro, né? Ó. Até colocar um pouquinho aqui para o lado para a gente tentar acompanhar até o final lá.
Beleza. O parâmetro. Então, te liga aí, ó. Quem é o nome da biblioteca, pessoal? Quem é o nome da biblioteca? Scanner, né? Scanner. Mais quem? O nome da nossa instância, que eu dei a dica para vocês de utilizarem quem? O Leia. Vai receber o quê? Uma nova configuração, que é o new. De quem? Do scanner mais o parâmetro. E esse parâmetro do scanner vai ser de quem? O parâmetro de input, né? Que é quem? O system.in. Ok? Então, nome da biblioteca, quem é? Scanner. Instância aqui, quem é? O Leia. O operador igual, o new, mais quem? A classe, que é o scanner novamente, e o seu parâmetro aqui de input, tá? Só, pessoal, que a gente tem vou até colocar aqui como um asteriscozinho, né? Ó, uma observação. Que observação é essa? Vou colocar aqui, ó, OBS. Nós só vamos poder fazer esse procedimento se nós fizermos a importação. Então, esse é o ponto-chave, né? Então, vamos colocar aqui. Importação. E essa importação, ela é feita entre o pacote, muito bem, e a classe. João Vitor, se eu não fizer essa importação, eu vou poder utilizar o scanner? No. Certo? Como é que você vai utilizar uma coisa se você não tem ela? Vamos colocar um exemplo. Como é que você vai, né, fazer, sei lá, uma vitamina de banana, por exemplo, se você não tem a banana? Tem como fazer? Nunca, né? Então, como é que você vai utilizar o scanner se você não tem a importação? Mas, João Vitor, é isso que eu tenho dificuldade. Como é que eu faço essa importação? Eu não lembro. Muito bem. A dica você já tem. É entre quem? O pacote e a classe. Concorda comigo? Sim, é entre o pacote e a classe. Como é que é feita essa importação? Vamos lá, né? Se a gente fosse fazer essa importação aqui na prática, ia ser aonde? Vamos subir aqui o documento. Opa! Quem é o pacote? Tá aqui, ó. Package. E a classe, quem é? Revisão LP01. Vou fazer aqui e depois eu coloco lá para vocês anotarem, né? Primeiro, vem o quê? Import. Depois, Java, obviamente, né? Do JDK, Java. Ponto de que pasta? Útil. Né? Ó, ponto o quê? Se você colocar o S maiúsculo, ele já traz a palavra completa para ti. Então, vamos se ligar aqui, ó. Tá aí, ó. É a primeira que aparece, né? Ó. Beleza? Dá um Enter, ponto e vírgula, tá? Então, esse aqui é o nosso import aqui do scanner, tá bom? Vamos descer lá para mim colocar na nossa revisão. Essa daqui é a importação correta, tá? Perdão. Muito bem. Então, aprendemos o nosso comandozinho de input, aprendemos o nosso comandozinho de output, sabemos criar variáveis, operações aritméticas, relacionais, lógicas e de atribuição. Tá faltando 3 carinhas para a gente ver ainda, né? São as estruturas de controle, né? A de condição, né? A simples e a composto, e a de repetição, tá? Vamos ver? Vamos lá. Vou colocar aqui. Estruturas de controle. A primeira estrutura de controle que a gente vai ver vai ser a condicional, certo? Simples. Que ela é composta da seguinte forma: se minha condição for verdadeira, beleza?
ela vai fazer alguma coisa, né? Perdão. Ela vai fazer alguma coisa. Então, sempre essa resposta aqui vai ser quem? Vai ser verdadeira. Certo? Sempre. João Vitor, como é que eu sei que essa resposta aí vai ser verdadeira? Tá definindo aqui, ó, o início e o fim da minha primeira estrutura de condição. Essa aqui, que condição é essa, pessoal? A simples, porque eu só tenho uma única condição. Certo? Beleza, se isso aqui for verdadeiro, ele responde aqui dentro dessas chaves. Certo? Ah, João Vitor, e se não for verdadeiro? Aí nós temos o se, não. Quem é o se não aqui? É o se. Aí eu abro a chavezinha aqui e fecho aqui, ó. Ah, então quer dizer que nesse primeiro espaço aqui vai ser a resposta se essa condição for verdadeira. E esse espaçozinho aqui do se não, ó, que inicia aqui e finaliza aqui, vai ser o quê? A resposta falsa. Ou seja, se ele for falso, né? Ó. Então, a resposta vai ser o quê? Falsa, né? Vamos colocar um exemplo aqui? Vou colocar uma condiçãozinha aqui do lado, tá? Só para a gente tentar entender. O 5, ele é maior que o 7? Isso aqui, pessoal, é verdadeiro ou é falso? É falso, né? Então, ele vai entrar aqui dentro, onde a resposta é verdadeira, ou ele vai entrar aqui dentro, onde a resposta é falsa? Exatamente. Então, tipo, aqui eu poderia ter colocado o system.out.println, o 5 não é maior que o 7. E se eu tivesse feito o contrário aqui, ó, tivesse colocado o 7 aqui e o 5 aqui. O 7 é maior que o 5? É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Opa! É verdadeiro. Então, essa primeira resposta aqui é a verdadeira. Então, eu poderia ter colocado o quê? O 7 é maior que o 5. System.out.println. Concorda comigo? Sim, tá aí, ó. Ah, João Vitor, então sempre essa condição, a primeira resposta vai ser a verdadeira. E a segunda vai ser o quê? Falsa. Beleza? Tudo bem, muito simples. Agora, nós vamos ver a estrutura, né, de controle condicional composta, né? Então, vamos colocar aqui. Aí a gente já tem a primeira característicazinha dela aqui, tá? Se continua novamente, né? Nossa condição for verdadeira, ele vai fazer aqui. Ah, João Vitor, mas esse primeiro espaço aqui que o senhor fez é a mesma coisa da estrutura simples. Sim, é a mesma coisa. Só que agora a gente tem o detalhe da estrutura condicional composta. É onde eu posso ter mais de uma condição. E sim é. Então vamos ver aqui, ó. Nesse caso aqui, ele continua procurando a resposta verdadeira, né? Perdão. E nesse segundo caso aqui, João Vitor, como é que vai ser tratado? Então te liga aí que agora vai ser a mágica da estrutura composta, né? Eu continuo com a mesma propriedade, se não. Só que agora eu tenho a possibilidade de fazer uma nova condição. Ah, João Vitor, e essa nova condição, ela vai buscar a resposta verdadeira ainda? Sim, vai sim. Então, vamos imaginar um exemplo aqui, ó. Todo mundo aqui tem um CPF, não tem? Só que eu não sei o CPF de ninguém. Então, digamos que dentro dessas estruturas de condição, eu estivesse procurando o CPF do Isaías, por exemplo. Então, eu tenho um número aqui do CPF, mas eu não sei de quem é. Aí eu ia ter que fazer uma condição para confirmar, né, se o CPF era de Isaías, até achar o CPF dele. Então, quantas condições eu precisaria fazer?
Eu tenho só o número do CPF, mas eu não tenho o nome de quem é esse CPF. Existem quantos CPFs aqui nessa sala? 40 e 38, né? Então são quantas condições que eu preciso fazer? 37. Concordo? Sim. Por quê? Porque se eu verificar as 37 pessoas e nenhuma dessas pessoas for o Isaías, então restou quem? O sinão, que vai ser de quem? Do Isaías, né? Então, é como se você fosse, pessoal, no supermercado e você levasse um produto que você comprou semana passada, né? Digamos aqui que você comprou um quilo de arroz. Ah, eu levei o sacozinho, quero comprar desse mesmo arroz. Aí você vai lá para a prateleira que só tem arroz. Aí você vai olhar. Ah, esse arroz aqui é desse mesmo que eu comprei? Opa, não é. Então você já fez uma condição. Aí você pula para o próximo arroz. Opa, esse arroz aqui é do mesmo que eu comprei? Opa, também não é. Não é verdadeiro, é falso. Vamos para o próximo arroz. Opa, esse arroz aqui, é igual, então é verdadeiro. É o que eu comprei. Fiz quantas condições? 3 condições. Poderia ter feito 1000 condições? Sim, não tem problema nenhum. Até achar o verdadeiro arroz. Se ligou aí? Fácil, né? Então, nesse caso aqui, a estrutura composta, ela tem mais de uma condição. Então, se não, se, aí nós temos aqui a nova condição. E essa condição, ela também tem que ser o quê? Verdadeira. Ah, João Vi. Então quer dizer que toda vida que eu faço uma nova condição, por mais que seja uma nova condição, ela sempre vai buscar quem? O verdadeiro. Certo? Beleza? Abre a chavezinha aqui. Fecha a chavezinha aqui. E aqui vai ser a resposta verdadeira da nova condição. Beleza? Ah, João Vitor, eu tô cansado de fazer condições. Eu poderia fazer 1000 condições nesse mesmo esquema. Sim, poderia. Então, se todas as condições, né, forem satisfeitas, né, você finaliza com quem? Finaliza com quem? Com se não, né, ó, e fecha aqui. Concorda comigo? Sim. Beleza? Eu vou colocar aqui, até depois dessa estrutura aqui, uns 3 pontinhos, que fica naquela ideia da gente sempre colocar mais uma condição. Certo? Então, resposta verdadeira. E se não tiver nenhuma resposta verdadeira, vai ser o quê? A resposta falsa. Concorda comigo? Sim. Nesse caso aqui, eu fiz quantas condições? Fiz quantas condições? 2. Se eu quisesse fazer mais 2 nessa estrutura aqui, para a gente tirar o resto das dúvidas, onde é que eu colocaria? Vamos fazer? Vamos lá. Vou colocar aqui em cima mesmo, não tem problema nenhum, tá? Se essa condição for verdadeira, beleza. Se essa condição for verdadeira, beleza. Se não, se nova condição verdadeira. E agora? Vai ser o quê? Verdadeira também, né? Ó, verdadeira. Se não, mais uma vez, ó. Finalizei aqui. Tem quantas condições agora? Tem quantas condições? 1, 2, 3. Eu pedi mais quantas? 2, né? Já coloquei 1, vamos colocar mais 1. Como é que eu faço? Eu venho aqui no se não e coloco quem? Dou um espaço, o se. Entendeu? Coloco a nova condição. Coloco a nova condição, beleza? E essa condição tem que ser verdadeira. Beleza? Verdadeira. E aqui eu finalizo aqui com a minha condição falsa, né?
Ou seja, a última resposta. Temos quantas condições agora? Temos quantas condições? Vou colocar os 3 pontinhos aqui, que é para dar a ideia da gente sempre colocar uma nova condição. Temos 4 condições, tá? Beleza? Essa é a estrutura o quê? Composta. Tá bom? Agora, vamos colocar as nossas estruturas de repetição. A primeira que a gente aprendeu foi quem? A while, onde nós temos a condição que para repetir precisa ser o quê? Verdadeiro. Nós temos quem? A próxima. A do... Como é o resto? Do while. Mas a chave abre aqui ou só abre lá no final? Abre aqui, né? Ó. E lá no final? Fecha aqui. Nós temos o while. Condição, ponto e vírgula, né? Essa condição, para ela ser satisfeita, ela tem que ser o quê? Falsa, né? Ou seja, para repetir, no while ela precisa ser o quê? Verdadeira. No do while, para repetir, ela precisa ser o quê? Falsa, né? E a última que a gente viu, a mais fácil, né? Foi quem? A for. Onde, primeiro, a gente cria quem? O contador e inicializa ele na mesma linha. Depois faz a nossa condição. E por último, o incremento. Abre e fecha a chavezinha desse cara aqui, tá? Beleza? Então essas são as 3 estruturas de repetição que a gente viu, tá? E que a gente precisa saber. João Vitor, qual é a dificuldade? Só você compreender o raciocínio de cada um, tá? Então, preste atenção. Vamos para o while aqui e partir do princípio, né? Digamos aqui que ao lado nós vamos ter aqui, né, que o 5, mais uma vez, é maior que o 7. Essa condição, pessoal, ela é verdadeira ou é falsa? Ela é verdadeira ou ela é falsa? De onde é que o 5 é maior que o 7? É falso, né? Então, essa minha condição aqui, ela vai repetir? Vai ou não? Não, por quê? Exatamente, ela só vai repetir quando for verdadeiro. Já aqui, se eu colocasse a mesma condição, ó, colocar aqui, ó, 5 é maior que o 7. Então, vamos só tentar entender o raciocínio, né? Ó, se liga aí. Repita a dica que eu disse para vocês. Até essa condição aqui for satisfeita. Ou seja, até essa condição for verdadeira. Ah, João Vitor, o senhor acabou de dizer que se for verdadeira, ela... Não. Te liga. Ela só vai ser satisfeita quando ela for verdadeira. Então, se ela for verdadeira, ela vai finalizar. Ou seja, ela foi satisfeita. Então, se liga para tu não confundir. Por quê? Eu coloquei condição falsa aqui. Porque é a ideia de repetição. Consegue compreender agora? A ideia de repetição. Então, por exemplo, nós temos várias linhazinhas de códigos aqui e ele chegou aqui. O 5 é maior que o 7? É verdadeiro ou é falso? É falso. Então, ele volta lá para o do e repete novamente. Consegue compreender? Opa, o 5 é falso. Ele volta novamente. E se eu fizesse a troca aqui, ó? O 7 é maior que o 5. É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Opa! Nossa condição foi satisfeita. Então, ele vai o quê? Finalizar.
Então, eu vou colocar até dentro da estrutura para vocês não se confundirem, tá? Quando for verdadeiro, no while ele repete. Quando for falso, ele o quê? Finaliza. Já no do while, quando for verdadeiro, ele finaliza. E quando for falso, ele o quê? Repete. Olha aí. Ah, então é o inverso, João Vitor. Me liguei agora. Te liga aí na parada, mano. Tá ligado? Show. E por último... Show bom, não foi? E por último, nós temos a mais fácil, né? Que é quem? A for. Onde nós criamos o contador, inicializamos ele, fazemos nossa condição e ainda colocamos o incremento. Ah, João Vitor, ainda tem esse tal desse incremento aí. Exatamente, meu querido. Então, se liga aí. Se eu estou inicializando o meu contador do zero, ele também vai contar com o zero. Mas, João Vitor, o zero não vale. Ele não vale nada para você fazer uma soma. O zero é nulo, né? Ele nem é positivo e nem negativo. Ele é nulo. Mas ele conta como uma volta de repetição. Então, por exemplo, vamos colocar aqui dentro. Se eu tiver, né, aqui do 0 ao 10, vamos colocar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Se você for levar em consideração aí, nós temos quantos números? 10 números? Por que é 11? Porque nós estamos contando com o zero, né? Ah, João Vitor, me liguei agora. A gente conta com zero, por isso que é 11, exatamente. Se eu colocasse aqui i igual a 1, aí você vem aqui embaixo, né? Ó, vou até dar um Ctrl C aqui, só para a gente ver a diferença. Nesse caso aqui, o 0 não existe. Ou seja, nós vamos do 1 ao 10. Então, eu vou colocar como exemplo aqui, já para vocês, né, ó, não ter mais dificuldade nisso aqui. Dessa forma aqui, nós temos quem? O i igual a 0. E nessa forma aqui, nós temos o i igual a 1. Ah, então quando a gente coloca o i igual a 0, ele conta com o 0. Quando eu coloco o i igual a 1, ele não conta com o 0, ele inicializa do 1. Muito fácil, né? Então, quantas voltas eu tenho aqui em cima? 11, contando com 0. E quantas voltas eu tenho aqui embaixo? 10, que é do 1 ao 10. A segunda dica. Por que é que vai até o 10? Por que é que vai até o 10? Porque eu coloquei o igual. Então, olha a segunda dica aqui, né? Vou colocar até aqui do lado. Quando você utiliza o igual, é a mesma coisa de você pronunciar a palavra o quê? Até. Né? Opa, igual, então é até o 10. Então, por exemplo aqui, o i ele tem que ser menor ou igual a 10. Então, eu vou até o 10. Certo? Então, essa é a dica novamente aí. Tá bom? E agora a gente vai fazer a implementação desses caras aqui, tá? O que vocês acham? Nós podemos fazer a implementação em uma aula separada, dessa daqui, que foi da revisão, ou vocês querem que eu coloque tudo junto? Melhor separado, né? Então, muito bem. A gente está finalizando essa primeira parte aqui teórica e nós vamos ter aula revisão LP 02, que vai ser a implementação de toda essa teoria aqui que a gente viu, tá bom? Então, valeu!